Oi, gente, vem chegando, tá começando mais um Pode Dizer Podcast, Vidas Reais, e o nosso episódio de hoje tá tão legal, gente. A nossa convidada chegou aqui através de um vídeo dela que viralizou na internet, ela realizando um sonho que eu digo que era muito dela, mas para os pais, e muita gente se identificou, afinal, quantas pessoas não querem dar um lar, né, melhor para os seus pais, um carro, enfim. E a história dela é muito gente da gente. Ela é de Fortaleza, mora em Paris e tem várias curiosidades que eu tenho certeza que vai te fazer se identificar com ela. E é por isso que ela está aqui hoje no Pode Dizer Podcast, porque a gente traz essas histórias do cotidiano que a gente adora, e ela já está aqui conosco, é a Thais Santana, professora de francês. Obrigada, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também. Pois vamos começar a conversar, tem muita coisa, né? Uhum. E olha, ela disse que vai falar toda a verdade aqui pra gente, porque ela já tá, assim, influenciadora, tá, gente? Ela já foi repostada aí pelo Fortaleza Ordinária. Tô me achando já, é isso. Na data de hoje são quase 10 mil seguidores a mais, inclusive já segue ela aí, eu vou pedir pra colocar aqui na tela. Segue a gente também, hein? Pode Dizer Podcast, eu, Alan Araújo, segue todo mundo, porque vocês sabem, né? A vida real na internet significa algoritmo, então você precisa seguir. Se você estiver no canal, já se inscreve, ativa as notificações e envia para quem vai gostar dessa conversa. Bom, Thay, vou começar falando do vídeo que começou a circular, que foi o teu vídeo que chegou até mim e eu amei. Você fez 2 surpresas pro seu pai, pra sua mãe. Você veio pra cá, né? Você não avisou que tava vindo. Não avisei pra ninguém. Só pro meu irmão, porque eu precisava entrar em casa, que eu não tenho mais a chave. Era o único que tava sabendo. Coitado, ainda teve que guardar esse segredo. Teve. É isso. Não, e meus pais, assim, eu cheguei em novembro, assim, no meio de novembro. E uma semana antes era aniversário do meu pai. E o meu pai, eu liguei pra ele pra desejar feliz aniversário. Aí, o que você quer como presente? Aí ele, eu queria você aqui. O pai não vai dar certo. Fiquei inventando. E eu tinha comprado a passagem há um tempinho já. Minha mãe, mesma coisa. Em outubro foi aniversário dela. E aí ela falando, meu sonho é que você faça uma surpresa. Aí eu pensei, ela já tá adivinhando, será? Mas deu certo, ela não desconfiou, não. Diz ela que não. Passou o aniversário, né? E ela fez, então não rolou. Exato, né? Porque não foi nenhuma data comemorativa, nem nada. Mas assim, não criaram expectativa também. Sempre que falava alguma coisa, eu já cortava logo. Eu, não tem como agora e tal. Mas já tava tudo comprado, tudo organizado. Ah, que massa. E aí a segunda surpresa foi que você colocou no vídeo que você estava comprando um apartamento para eles. Menina, como é isso? O que isso representa para você? Por que é que você comprou um apartamento para eles? Conta essa história. Eu acho que nem caiu a ficha ainda, assim, do que representa. Eu tô vendo ainda no dia a dia, assim, com a emoção deles, assim, o meu irmão também, que ainda mora com os meus pais, assim, da realidade, num geral. E a repercussão do vídeo, as pessoas vindo me parabenizar também. Eu acho que é o sonho de muita gente poder realizar o sonho dos pais, assim. E minha mãe fala desde que eu sou muito pequenininha que ela queria muito se mudar, porque é muito difícil o acesso, né, lá no bairro onde eles moram atualmente. Eles moram no Aracapé. Mas tudo que eles fazem é pelo centro. É região metropolitana de Fortaleza, se você não sabe. Então fica bastante longe do centro. Isso, é quase Maracanaú já, isso. E aí, como eles dependem do transporte público, né, acaba que todos os dias eles acordam muito cedo pra ir pro trabalho, que já é cedo, então 4h30 da manhã minha mãe já tava saindo de casa pra pegar no mínimo 2 ônibus, enfim. E aí, acaba que no tempo que eles tinham livre, eles não aproveitavam, porque tinha que pegar mais ônibus pra sair, então, e aí eu queria muito mudar isso, porque depois que eu saí daqui de Fortaleza, eu também tive um pouco mais de acesso ao lazer, num geral, e eu queria muito proporcionar isso pra eles, então eu senti assim, eu tô vivendo isso, mas eu queria que eles vivessem também de alguma forma, e por que não em Fortaleza mesmo, né? Entendi. E aí, eu vou botar o vídeo aqui pra vocês verem do que a gente tá falando, que foi esse vídeo que circulou bastante na internet. Oi. Agora vai. Gostaram da surpresa ontem? Amei! Adorei. Foi bom? Foi bom. Então pronto pra mais surpresa? Mais surpresa. E a gente tá arrumado agora, vamos pra onde? Não sei, não tenho a mínima ideia. Vai ser Surpresa! surpresa! A gente vai conhecer o novo apartamento de vocês. Como é que é? O quê? Comprei um apartamento.
Eu não acredito, não. Tá brincando? Oxe, Meu macarrão! meu Deus do céu. Tu tá brincando? Meu Deus do céu, essa menina quer me matar de coração. O coração tá firme e forte. Aí, ó. É lindo, tá lindo. Tu vai querer ficar lá? No apartamento? No vídeo eles parecem super calmos, mas quando saímos dali, a caminho do apartamento, veio o silêncio. Aquele silêncio que só existe quando a emoção transborda. E foi ali que eles choraram, tentando entender o que estava acontecendo. E não tem registro disso, porque nem tudo na vida dá tempo de filmar ou precisa ser filmado. E tá tudo bem. Mas esses dias aqui têm sido cheios de trabalho, gratidão e amor. A gente já rodou loja de construção, escolheu material, mediu tudo. O apartamento eles já têm. Agora juntos a gente tá construindo o lar. Pra mim tem sido muito especial ver os dois fazendo planos, se imaginando lá dentro, organizando o dia a dia. E ver eles se permitindo sonhar é a parte mais bonita de tudo isso. Esse vídeo criou uma conexão, muita gente dizendo, eu queria fazer a mesma coisa, eu queria ter essa possibilidade. Então as pessoas conseguem, as pessoas se realizam no sonho dos outros também, quando é parecido. Você recebeu muito esse tipo de mensagem, né? Sim, recebi muita Achei gente. muito fofo. Não, foi muito fofo. Eu não esperava essa repercussão, assim. Acho que as pessoas ficaram muito emocionadas, todo mundo falando que chorou, que lembrou dos pais, dos avós. Foi bem legal, assim. E para que você conseguisse realizar esse sonho, você se afastou um pouquinho deles, né? Hoje você não mora em Fortaleza, você mora em Paris. Eu não sei em que condições você foi, né? Se foi muito puxado e tudo, porque você falou que é uma família simples, né? Assim, o trabalho dos seus pais são trabalhos simples. E mesmo assim você conseguiu realizar um sonho que é morar numa das cidades mais aclamadas, das mais visitadas do mundo, que é Paris, assim. E, assim, não é um sonho pequeno não, minha filha, né? É uma cidade caríssima, entendeu? Então, assim, você precisa realmente ser muito organizado. Como é que você conseguiu realizar esse sonho e como é que você foi bater lá? Explica tudo aí pra gente. É muita coisa, né? Vamos começar do início. Também não ajudei, né? Fiz 3 perguntas e eu só. Não, mas vamos lá. Vai. Eu acho que, assim, a resposta para todas essas perguntas acho que é educação, assim, que meus pais nunca tiveram condição financeira, mas tudo que eles podiam dar para mim e pro meu irmão, eles deram, que foi muito esse senso de responsabilidade, de educação, assim, também, e o quanto era importante estudar. Eu acho assim, o Ceará, né, no Brasil é o estado, assim, que tem... O Ceará é o cara do estúdio. Exato. É a gente. Cabecinha daqui, meu filho, é tudo no ITA. A cabeça não é pequena, não, porque, enfim, tem muita coisa aí dentro, muita inteligência. Então eu acho que pra quem vem de classe média baixa, assim, você tem que ter ou muita sorte na vida, ou muita oportunidade, e, assim, oportunidade é muito pouco, né, a gente tem que muito correr atrás, assim, eu não tô falando de meritocracia nem nada disso, mas, assim, é através do estudo e da educação que a gente consegue tentar mudar de vida, Muita né? raça, né? Muita raça. E aí, eu sempre estudei em escola pública, e no ensino médio eu fui estudar numa escola estadual, que é o Adalto Bezerra, e essa escola era a única que tinha francês como língua estrangeira. Que, aliás, um parêntese, né? Durante meus mais de 10 anos na Verdes Mares, eu fiz muitas matérias lá com adolescentes extremamente inteligentes e um ensino que já é conhecido, e eu não tô falando nem de gestão, não, eu tô falando da gestão da escola mesmo, ele é conhecido como um dos melhores colégios públicos do Ceará e do Brasil, né? Não, é verdade, lá é muito legal ver também quanto os professores, eles gostam de estar ali, assim, o quanto eles são engajados também, pelo futuro do aluno, assim, não é muito voltado para isso, pro pós, né, pra vida mesmo, Sim. Depois do colégio, depois do ensino médio ali. Então, acho que foi ali que surgiu esse primeiro contato com o francês, antes da França em si, foi a língua que me puxou. É porque é chique, no colégio público você dá aula de francês. Exatamente, né? O francês, que é uma língua tão elitizada, né? Muito, muito chique falar francês, enfim. Então, acho que eu nunca nem pensei no francês
porque acho que eu nem conhecia, na verdade, eu não tinha tido esse contato. E aí, através da escola pública, do ensino de um professor que me fez brilhar os olhos, eu vi essa oportunidade de mudar de vida, assim, que até então não sabia, eu era adolescente, né? E aí prestei o Enem, né? E passei em letras, francês, na UFC. E aí eu cursei 5 anos aí de graduação. E aí, durante esse percurso aí, minha mãe sempre me apoiando, meus pais sempre me apoiando muito, assim, em relação aos estudos, muito orgulhosos, muito felizes que eu consegui entrar na Universidade Federal, assim. E aí, eu fui alimentando esse sonho também de que era possível, na verdade, fazer um mestrado e aí aos poucos me profissionalizar e ir ainda mais fundo assim dentro da língua estrangeira. E o contato também que acaba que quando você tá imerso ali em línguas estrangeiras, ainda mais nesse departamento na UFC, você acaba tendo muito contato com estrangeiros mesmo que vêm fazer intercâmbio e tal. E aí acho que foi ali que foi ligando uma chavinha do tipo, ai, que legal, se ele tá vindo pra cá e eu tô conseguindo apresentar Ceará, Fortaleza, o Brasil pra eles, esse Brasil aqui pra eles, talvez eu possa fazer a mesma coisa e conhecer o país deles, enfim. E aí eu fazia parte de um programa de intercambistas, onde a gente recebia esses intercambistas que iam chegar na UFC, e aí eles te relacionavam com o estudante que você falasse a língua. Então, a maioria dos meus afilhados, que era o que a gente chamava, eram de franceses, assim. E aí eu acabei tendo contato com alguns, continuei o contato, e aí eu já estava terminando a graduação, quando eu pensei assim, aí uma dessas intercambistas me perguntou se eu não queria ir, ficar na casa dela, só pra conhecer. Aí eu, olha... Tá, vai, eu acho que eu vou. Onde que ela morava? Ela morava em Lyon. Na França. Exato, na Pra França. Ela morou aqui em Fortaleza. E aí eu pensei assim, olha, eu já tava perto, faltava 1 ano pra terminar a graduação. Olha, eu já conheço muito da teoria, acho que é melhor ir pra prática agora, né? Vamos tentar. Certíssimo. E aí eu fui atrás de informação, de saber, tipo, tirar passaporte, tudo isso. Minha mãe fez um empréstimo na época, a gente achou uma passagem. Eu lembro que assim, a gente nunca nem tinha pensado em viajar. Eu fui lá, eu comprei a passagem no balcão do aeroporto, assim. Acho que eu paguei 5 vezes mais caro. Mas é porque, não sei o que, vai que não dá certo, tem que comprar lá na hora. Enfim, aí acabou que deu certo. Eu fiquei um tempinho na casa dessa amiga. E aí eu conheci outros brasileiros que faziam mestrado lá. E aí eu pensei assim, olha, não parece ser tão difícil assim, não é um bicho de 7 cabeças. Aí eu sou meio atrevida, aí eu fui atrás de informação e deu certo. E você inserida nesse meio de educação, as coisas vão se abrindo porque você está num meio muito propício, né? De pessoas que te mostram que tem oportunidade aqui, tem ali. Porque quando você tá fora disso, é tudo tão no seu imaginário, né? Por isso que as pessoas deveriam valorizar mais a educação, porque até de forma inconsciente ela te aproxima das oportunidades. Foi isso que aconteceu. E aí você foi, né? E aí como é que foi lá? Você foi pensando em voltar, foi pra ficar? Como foi tua primeira experiência com a França? Não foi em Paris, né? Já foi em Lyon, Foi em Lyon. Foi em Certo. Lyon. Como é que foi? Me conta tudo. Então, eu cheguei lá, eu conhecia 2 pessoas, que eram 2 amigas que moravam em Lyon, e elas 2, tipo assim, não tinham muito tempo pra me apresentar, não. Então eu fui sozinha, na cara e na coragem, e aí eu fui passar uns 2 meses, meio que ficando na casa de uma, ficando na casa de outra ali. E aí, quando eu voltei, eu não tinha pensado em ir pra ficar, eu só tinha pensado em ir como turista mesmo. Porque até então eu fazia letras, eu fiz letras português, francês, e eu me identificava muito com a parte da literatura num primeiro momento, assim. Então, no início da faculdade, eu pensava em ser professora de literatura portuguesa. E embora eu tenha entrado por causa do francês, e aí aos poucos foi mudando a docência também, eu comecei a ensinar, eu fui professora no núcleo que é o Instituto de Línguas Estrangeiras da UES também. Eu fui professora também de português como língua estrangeira aqui dentro da casa, como bolsista dentro da Casa de Cultura Portuguesa. E aí eu comecei a ensinar a língua estrangeira, no geral, tanto no português quanto no francês, e fui tomando gosto. E aí foi quando eu decidi, agora eu vou pra lá, ver como é na prática. E aí foi isso, foi primeiro meu pra conhecer, pra colocar o meu francês em prática também.
Aí você volta. E aí eu volto pra cá, só que aí foi isso, eu conheci essas pessoas, esses brasileiros que faziam mestrado lá, ou que estavam inseridos em alguma graduação, e aí eu fui conversando, perguntando um pouquinho, e tirando dúvida, e voltei já com essa sementinha assim plantada na cabeça, assim, poxa, eu vou terminar daqui 1 ano a minha graduação, quando eu terminar essa graduação não tem nada que me prenda aqui em Fortaleza. Quem sabe eu vou começar a me organizar, então, financeiramente também para ir. E aí foi isso, assim, eu voltei e comecei a pesquisar meios de chegar na França, né? E aí eu vi que já indo como estudante eu precisaria comprovar renda antes, né? E eu não tinha essa possibilidade de comprovar renda, também não tinha nenhum familiar que conseguisse para mim. Então eu não conseguiria tirar o visto de estudante daqui. E aí foi onde eu conheci o programa Au Pair, que é quando você vai trabalhar na casa de alguma família, cuidando das crianças, e você ganha tipo uma mesada assim por mês. E fora que você tem casa, alimentação, Exato. né? E essa ajuda de custo. E a ajuda de custo, exato. Essa ajuda de custo. E você não precisa comprovar renda para você tirar esse visto. E era um visto, o ano em que eu fui, que foi em 2019, foi o primeiro ano que criaram o visto de au pair na França, porque lá não tem agência, é você por você mesmo. Sim. Então, antes disso, todo mundo ia com visto de estudante, porque era obrigatório você estar inscrito numa escola de francês. Hoje em dia, acho que não é mais. E aí, nesse ano, foi o primeiro visto de au pair, aí eu consegui, achei uma família, eu já falava francês, enfim, já conheci um pouquinho, não Paris, e aí eu consegui Paris, assim, já uma família em Paris, e fiquei 1 ano com essa família. O au pair te dá a oportunidade de ficar 2 anos. Já chegou pelo programa em Paris. Já cheguei Que em Paris, péssimo. exato. Quanto pavilhão tu chegou a conhecer Paris? Ou tu... Conheci, eu fiquei 3 dias em Paris, Entendi. odiei. Todo mundo tem essa história, né? De que vai pra Paris. Eu fico com raiva, porque eu amo Paris. Não, eu amo, eu sou a maior defensora. Não vou comer no prato que Ah, ela passa muito rato na Torre Eiffel. Né? Não. As coisas de... Ok, para. Né? Mas eu cheguei, mas eu acho que eu odiei porque primeira vez que eu tava em contato com o frio, né? Nunca tinha ido nem pra Guarabiranga, cara. Quero mais frio que tem por aqui. Muito bom. E eu não tinha casaco, não tinha nada, não conhecia ninguém, não tinha dinheiro. Eu fui, assim, literalmente, sem dinheiro, porque... E aí eu não tinha internet no meu celular. Então, assim, eu literalmente saí, eu fui de ônibus, né? Eu desci na estação lá tipo, na rodoviária, que é horrorosa. Gare de Bercy. Do Bercy, Nossa senhora. É horrorosa. É igual os terminais aqui. Eu peguei um ônibus pra ir pra Bruxelas lá, em Bercy. Não, é isso, gente. Procura aí, Gare de Bercy. Vê a foto, porque assim... O terminal da Messejana é igualzinho. Não é o que você espera de Paris quando você desce. Aliás, o terminal da Messejana é melhor, viu? Porque os terminais aqui também. Olha. Eu tô falando isso, deu me livre pegar um hate por causa disso, porque eu... E não é exagero não, Pelo viu? transporte público. Inclusive, vai ter um vídeo ensinando a sair do aeroporto de metrô. Arrasou, didática. Viu? Não, eu Viu? vi. Não, é importante, porque às vezes a gente se Total, perde. gente. Muito. Total. E agora estão colocando... Agora 14, né? Uhum. Lindíssimo. Agora tá ótimo. E Agora, quando você vai com muita mala, criança, tudo bem. Mas tá vendo meu marido com 2 mochilas nas costas? é Maravilhoso. rapidinho, é facinho, é bem mais barato. É verdade. E aí, desci lá, naquela rodoviária lá, estranhíssima, não conhecia ninguém, não tinha onde ficar, sem dinheiro, sem internet. Aí eu fui só andar, a única coisa. E aí eu não tinha dinheiro pra pegar transporte, então eu fiquei andando, o que é ótimo, eu aconselho Tem todo muita mundo. informação, sem internet, né? Isso, mas eu aconselho todo mundo a visitar as coisas andando, assim, Eu que você também. conhece muito mais, assim. E aí foi isso, fui andando, e aí, graças a Deus, eu já falava francês, então eu ia pedindo informação no meio da rua, falando com as pessoas, perguntando onde era tal coisa. Mas assim, um frio, e eu só visitava as coisas do lado de fora, não podia entrar porque eu não pagava, né? Então, o Louvre. Eu cheguei lá no Louvre, eu achava que o Louvre era a pirâmide. Eu não sabia que todo aquele prédio era o Louvre. Não, mas o Louvre era surreal, que eu fiz assim, gente, vamos pro Louvre. E fazia tempo que eu já tava andando.
Tu pensa isso aqui tudo é o lugar, essa cidade aqui, que você já tá faz tempo, é o lugar. Parece óbvio, mas não Não, né? E aí foi isso. E aí fiquei 3 dias lá perambulando nessas condições. Aí eu não gostei. Porque aí quando eu voltei pra Lyon, já tinha as pessoas que eu conhecia, já tinha conhecido um pouquinho mais a cidade. Então foi esse primeiro contato, assim. Mas ainda bem que eu sou muito aberta, assim. Eu não sou do tipo de pessoa que vê uma coisa e não gosta e já não tenta de novo, sabe? Aí eu. Não, aí é tanto que quando eu fui pesquisar a família, eu pesquisei em Lyon. Não achei em Lyon, eu achei em Paris. Aí eu, então eu vou pra Paris, né? Aí quando você vai pra Paris com essa outra oportunidade, muito mais estruturada, numa casa e tal, não sei como é que era a família, se era legal. Eles são bem mais, né, diferente da gente, não é a mesma coisa. Mas assim, você muda a sua visão da cidade, você já acha melhor? Completamente. Eu mudei tudo, assim. Porque agora eu tava como local, né? Eu ia morar. Então, mudou. Eu tinha que me habituar. Então, assim, foi um período muito difícil o primeiro ano, porque eu cheguei lá. O ano letivo lá começa em setembro. Então, eu cheguei em setembro. E aí, assim que eu cheguei, teve uma greve de transportes muito grande lá. Então, assim, foi muito complicado. E aí, 4 meses depois, Covid. Putz. Em 2020, assim. Então foi bem difícil, mas ao mesmo tempo, porque era era tudo novo, então era um momento de adaptação de tudo, de país, de cultura, enfim. E aí, mas a família que eu fiquei era uma família ótima, eles são uma família ótima, inclusive quando eu voltar agora pra lá, a gente já tem um jantar marcado, a gente tenta se ver pelo menos uma vez por ano, assim. E engraçado que quando eu cheguei, eu fui a terceira au pair dessa família. E aí, as 3 eu era a terceira de nacionalidades diferentes. Acho que eles tiveram uma colombiana, uma russa e eu, brasileira. E aí eles falaram assim, olha, geralmente eles são 2 anos de contrato, né? Eles falaram assim, a gente não costuma renovar contrato porque a gente gosta sempre de mudar as nacionalidades pra introduzir outras culturas pros nossos filhos e tal. E eu, não, tudo bem. Até porque não era a minha intenção também. Como eu falei, desde o início eu queria ir pra estudar, só que eu não tinha não tinha essas condições aqui. Então eu fui pra juntar dinheiro pro ano seguinte já começar a estudar. E foi o que eu fiz, assim, eu juntei dinheiro o meu ano inteiro de au pair e me inscrevi também como ouvinte na universidade, que é super fácil também, eu aconselho todo mundo, assim, tipo, tá em dúvida se quer fazer uma graduação, mestrado, você pode simplesmente ir lá, se inscreve, você paga uma taxa mínima, assim, anual, uns 200 e poucos euros, isso acho que dá uns 1.000 e pouquinhos reais, mas o ano inteiro, e aí você tem a carteirinha de estudante, você não tá inscrito formalmente, mas você tem acesso à biblioteca, às aulas, e aí você só pra se situar, assim, será que é pra mim? Será? E aí eu fiz isso. Que dica boa! Então você pode fazer o curso sem estar inscrito oficialmente pra entender que é aquilo que você quer. Isso. E aí você vai pras aulas que você quer, você não fica seguindo a grade. Exato. Né? Você vai dando uma passeada, muito legal. Você não vai ter um certificado no final, nem nada, mas é isso, você vai escolhendo. É tanto que eu fiz aula de cinema, fiz aula de direito, fiz aula de filosofia, pra ir me situando, assim. Então você pode escolher, depende da universidade. Não, muito, muito Nunca legal. tinha escutado falar disso. Pronto, aluno ouvinte, aí em francês você bota lá, aluno ouvinte no Google e pesquisa na universidade que você quer, porque aí cada universidade vai mudar um pouquinho só com a inscrição, enfim. Mas aí, assim que eu cheguei, eu já fui me inscrevendo logo nisso, assim, e aí essa família que não renovava o contrato, que não pegava nacionalidades iguais, depois de mim, eles estão... o molho brasileiro. Exatamente. Aí, quando terminou meu ano, eles pediram pra renovar. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer meu mestrado, mas adorei vocês. E agora, tem 6 anos que eu moro na França, eles estão na 6ª au pair brasileira. Olha aí, eles criam um legado. Só pegaram au pair brasileira, assim, depois. Mas você falou pandemia, você tava lá uns 5 meses por aí, veio pandemia. Como é que foi pra você? Ficou preso em casa também, assim como todo lugar? Exatamente. Você conseguiu se vacinar lá? Consegui me vacinar lá. Bem mais rápido do que aqui, né? Foi. Foi um pouquinho mais rápido. Eu consegui me vacinar, mas foi mesmo caos, assim. E como a gente tava muito perto da Itália, aqui? aí foi muito difícil, porque eu acho que... Tu tava presa lá?
eu tava presa lá, eles estavam presos aqui, e aí eu acho que eu fiquei mais preocupada com eles aqui, porque o Brasil foi muito mais sério, assim. Claro que assim, no mundo inteiro foi caótico, mas no Brasil foi Aqui muito foi o caos, difícil. sim. Exato. E eu longe, sem saber quando que eu ia ver eles. Já não sabia antes, mas agora, fronteiras fechadas, né? Você não sabia quando que você ia conseguir sair. Foi muito difícil. Aí você ficou esse ano inteiro lá na casa deles. Fiquei, exato. Não, eu fui pra uma outra cidadezinha chama Dijon, que é na Borgonha, que é uma região vinícola, super legal. Com a super- família. Não, eu fui com alguns amigos, na verdade. Aí eu fiquei em Dijon, porque na verdade, assim, uma outra dica, assim, pra quem quer ir como au pair, ou quem vai depender de um desconhecido, assim. Eu acho que a gente tem muito que se colocar e mostrar que a gente não é bobinha, não, que a pessoa não pode pisar na gente, ainda mais com a cultura francesa, num geral, assim, sabe? Então, você morar com seu chefe não é fácil. Por mais que essa família foi ótima, eles não tenho nada pra falar deles, assim, a gente tinha uma relação muito profissional, as crianças são uns amores até hoje, mas eu não tava afim de morar com os meus chefes, porque eu já conhecia algumas amigas que também estavam passando por isso, e eu fiquei ainda, acho que umas 2 semanas com eles, e aí quando eles liberaram um pouquinho só pra transitar, falaram assim, olha, agora vai ser lockdown completo, então a partir de tal dia, onde você estiver, você vai ficar. Então, tipo, teve essa transiçãozinha de alguns dias pra gente decidir onde que a gente ia passar o confinamento. E aí, os dias que eu tinha ficado com eles, eu percebi que eu ia ter que trabalhar mais do que o combinado. E aí, quando você mora também com os seus chefes, você não sabe muito bem onde é o limite do que é trabalho, do que você tá aqui só se divertindo com as crianças. Porque ao mesmo tempo são crianças e eles eram pequenos, então eu não sabia se eu tava ali só brincando com as crianças porque eu gosto das crianças ou se é porque é a minha função. Exato. E aí eu dei esse espaço pra trás, assim, eles entenderam, e aí eu fui pra essa cidade, pra Dijon, e aí eu passei, acho que uns 2 meses em Dijon, e depois eu voltei. Aí eu fiquei o final do confinamento com a família, também, quando deu essa liberada, assim, dos trens. E aí tá, Paris passou a ser sua casa, você não voltou, se estabeleceu lá. Por quê? O que que te prendeu, né? Você entrou, fez esse ano de ouvinte, as coisas voltaram ao normal, foram voltando, aí você entra na universidade, no mestrado. Isso. E aí, conta a partir daí. Ai, meu Deus. E aí eu cheguei no mestrado, e como eu falei, né, começa em Você foi pro setembro. mestrado com esse dinheiro que você juntou. Você conseguiu pagar o curso. Ou continuou trabalhando em outra coisa? Não, foi assim, eu terminei o au pair em junho, e assim que terminei, e assim, eu ganhava 400 euros por mês. Desses 400 euros, eu fui juntando o máximo que eu podia, porque eu não tinha gasto, né, com alimentação, nem nada, e eu também tentava ter o mínimo de gasto possível, então eu consegui juntar 4.000 euros. Pra ficar lá. E o meu mestrado, anualmente, era 200 euros. Então, assim, eu não ia ter gasto com o mestrado em si, eu ia ter gasto depois, que eu ia ter que alugar um apartamento, eu ia, enfim, ter que me manter. Aí, assim que eu terminei, eu fui ser garçonete num restaurante de crepe. E aí, nada mais clichê do que isso. Nada mais parecido. Exato. E aí, foi um período curto também, só porque foi, ao mesmo tempo, a pandemia funcionou pra mim pra conseguir dar aula online, porque eu já era professora aqui antes. Quando eu cheguei na França, eu não sabia muito bem quando. Eu sabia que eu ia continuar lecionando, isso era um fato, mas não sabia como. E aí tinha muitas meninas au pairs que iam chegando e que a maior dificuldade delas era a língua, assim. Elas passavam por vários perrengues porque não falavam francês. E aí foi muito de boca a boca, assim, ai, a Thay é professora e tal. E aí eu comecei a dar aula durante a pandemia, porque tava todo mundo trancado. E aí uma foi passando pra outra, e aí eu fui criando ali a minha comunidade de alunos, que era pouquinho no início, e aí foi dando certo. Aí quando o Covid, né, deu uma acalmada ali, e aí eu comecei a trabalhar como garçonete nesse restaurante, eu fui conciliando com as aulas. Aí foi funcionando, foi dando certo, e aí a partir de um momento eu já tinha mais alunos, eu saí do restaurante e fui só dar aula online. No início eu tinha muito medo, porque assim, eu sou zero tecnológica, eu sou uma pessoa muito, enfim. Mas aí deu certo, eu dava aula pelo Skype, pra você ter noção, assim, tipo, zero sabia o que era Zoom na época e tal. E aí
E aí pronto, aí eu consegui encontrar uma residência estudantil, que aí eu pagava bem mais barato também, meu aluguel era 100 e poucos euros, assim, eu dividia apartamento só com franceses. E eu entrei no mestrado na mesma época, e o mestrado ia funcionar para mim muito para ter uma rotina, para sair de casa, para conhecer gente. Só que aí deu uns meses assim, tudo fechou de novo, porque aí teve o segundo confinamento na França, não sei como é que foi aqui, que foi em outubro de 2020. E aí, eu tava num mestrado de didática, e aí a maioria dos meus colegas eram também de outras nacionalidades, e eles foram voltando para os países deles para terem aula online, e eu fiquei trancada com três franceses, éramos 4 no apartamento, se conhecendo também, e tendo aula online. E aí não funcionou muito pro que eu queria em relação à rotina, etc. Mas foi muito produtivo para eu conhecer o mercado de trabalho na França. E aí, a partir disso, depois eu decidi fazer um segundo mestrado que foi para ter isso que eu estava buscando no início, que é um contato e uma rotina, assim, com outras pessoas. E aí eu fiz um mestrado em língua portuguesa, que eu também queria muito descobrir como que era o mercado do português como língua estrangeira, a literatura brasileira também na França, assim. Uhum. E foi muito, muito bom, assim, ver isso. Eu fiz na Sorbonne. Sim. E inclusive no meu mestrado de português, o meu orientador, ele era brasileiro também, de Recife. Aí foi muito legal, assim, ter esse contato. Aí Paris passa a ser sua casa, né? Você se fixa lá. E como é que começa a tua relação com o Ceará? Você, né, voltando pro Brasil, como é que você ficou começou a vir de ano em ano? Como é que você voltou a se relacionar com o Brasil? Eu sempre amei o Ceará, eu sempre amei Fortaleza. Eu não fui embora porque eu não era aquela pessoa que queria ir embora porque eu odiava o Brasil, porque eu odiava Fortaleza, não. Surgiu a oportunidade, quer dizer, eu criei a oportunidade e fui. Eu não tava Paris não era meu sonho. Não era. Não era porque eu nem sabia que era possível sonhar com Paris, na verdade, assim, eu acho que é isso. O Max Peterson vem aqui uma vez, ele conta a história dele. Paris nunca foi meu sonho. É isso, eu acho que a gente nem se permitiu sonhar, assim, né? Eu encontrei o Max algumas vezes, assim, em alguns eventos lá, muito legal, né? E também a casa dele, né? E essa relação que ele tem com Fortaleza também, né? Com E Ceará, você tinha essas 2 coincidências, né? Os 2 moravam lá e os 2 eram cearenses. Exato, Você conheceu ele lá? Eu conheci ele lá, mas assim, de eventos porque lá, eventos brasileiros, enfim, alguma coisa assim. E ele era a gente nunca lá, né? Ele é, tipo, entre os brasileiros também, ele é super, super famoso, né? E aí, eu sempre amei Fortaleza e eu acho que esses laços foram sendo ainda mais fortes eu longe, sabe? As pessoas me perguntavam, o que você sente, você sente saudade do Brasil? Eu falei assim, não sinto saudade do Brasil, eu sinto saudade de Fortaleza. Tipo, eu sinto saudade do Ceará, da minha terra, porque eu acho que eu fui me reconhecendo enquanto indivíduo no mundo, assim, através das minhas raízes mesmo, porque aí eu conheci vários outros brasileiros de estados diferentes, né? Os meus amigos, na verdade, são de lugares completamente diferentes do Brasil, e aí eu fui percebendo coisas que eu achava que era brasileiro, e aí eu descobri que era regional, né? Era cearense, era nordestino. Pronto! Tipo, pronto! Menina, esse pronto tá rendendo aqui nesse Pode Dizer, viu? Porque a gente tá dizendo que o pronto é do Ceará. Aí tem um monte de gente querendo dizer, não, o pronto é de Pernambuco, né? O pronto é da Bahia. Eu, minha Nossa Senhora. Eu defendo o pronto do Ceará. Como é que tu descobriu, então, que o pronto era do Ceará no seu ponto de vista? Foi uma amiga minha paulista, que ela veio assim, super séria, conversar comigo. Ela falou assim, olha, eu acho que, quando eu te conheci, eu achei você arrogante. Aí por que ela? Eu falava com você e falava assim, pronto. Tipo, como se eu estivesse acabando a conversa, dando um ponto final assim pra ela. Aí eu fiquei,
ué, como assim? E eu demorei pra entender, porque eu não tinha entendido que o pronto não era uma coisa que ela conhecia, e também não era minha intenção magoar ninguém. E aí eu fui prestando atenção. Agora pronto, né? Exato. Aí eu fiquei, aí eu, mulher, deixa eu te explicar, o pronto pode ser uma Não, vírgula. deixa eu entender primeiro o que é o pronto, que eu não tô sabendo, pra depois poder explicar, né? Exatamente. E aí eu tenho essa Pronto mania, causando aqui, né? Se pode dizer. eu tenho essa mania em francês também, eu descobri isso também depois com meus amigos franceses, que eu vou gravar um áudio, aí no final dos áudios eu falo assim, pronto. E como é Tipo, que é? pra acabar. Como é, Não, aí eu uso. como é que é o pronto? Eu uso voilà. Aham, Voilà. Aí eu termino o áudio e falo assim, voilà. Tipo, acabei, encerrou. entendi. Aí eles falam também, engraçado, toda vez que tu fala, tu manda um áudio, tu termina com voilà. Eu já fico esperando assim, ela vai terminar com voilà. É o pronto, meu povo. Pronto, querida, eu só traduzi o meu pronto, tá aí. Agora uma coisa, e aí você, pronto, né? Paris se torna sua casa e tudo mais. Você estabelece vínculos lá, né? Você namora com um francês, né? Você pode falar dessa parte assim, mas um spoiler, né? E aí, você, quando foi que você entendeu que você não vinha pra Fortaleza? Olha, eu ainda tô Pra matar entendendo. o pai e a mãe do coração, né? Eu acho que quando Ou você também ainda não definiu isso, você tá só vivendo ainda por enquanto? tô deixando ir, é isso. Eu não tenho algo definido assim do tipo, eu não vou voltar pra Fortaleza ou eu vou morar em Paris pra sempre. Eu deixo ir, assim, eu não tenho a intenção, no momento, de voltar pra Fortaleza pra morar. Eu acho que, assim, no início, eu não tinha essa vontade, eu acho que era mais forte em mim dizer assim, não quero voltar. Porque como eu falei no início, assim, a minha realidade era muito difícil aqui. Eu não saía, eu não conhecia gente, porque eu não tinha condições, assim. Gente, infelizmente ser pobre na Europa é diferente do que ser pobre. Exato. Tem muito esse vídeo, né? Gente, ser pobre na Europa é diferente do que ser pobre no Brasil. Muito. Eu amo o Brasil. Mas eu sou defensora. Mas tem isso também, porque você tem muito acesso à Muito. cultura, muita coisa acontecendo, é tudo muito perto, né? O Brasil é gigante. Então, assim, você sai de um país pro outro lá em 1h30 você tá em outro país, E entendeu? o Fortaleza é muito dividido também. Você vê nitidamente, assim, a As parte diferentes pobre, sociais, a é verdade. pobre, a parte rica da cidade, assim. E aí, quando eu vim pela primeira vez, foi quase 4 anos pra eu vir pela primeira vez, depois de ter ido morar lá. Aí eu tive acesso a coisas que eu nunca tive. Tipo, eu visitei coisas que eu nunca tinha visitado. Eu fui em restaurante, coisas que eu nunca tinha ido. O máximo que eu tinha ido era em churrascaria, em beira de estrada, voltando da praia, assim. Então, eu fui tendo acesso a coisas lá e eu queria ter a mesma coisa aqui. E aí, eu tive essa sensação, quando eu tive esse acesso aqui, porque ser turista aqui é muito bom. E aí, eu tava sendo turista, eu não tava morando. Você passou a conhecer coisas que você não conhecia quando morava. Exato. Aí eu pensei assim, olha, se eu voltasse, não ia ser tão ruim, porque na verdade eu não ia voltar. Eu acho que eu associava muito essa volta a um retrocesso, porque aí eu ia voltar talvez pra realidade de onde eu vim, tipo como se eu não tivesse caminhado nada, voltando da estaca zero. E aí eu percebi que não, na verdade, que eu era outra pessoa, que a minha vivência era outra, que eu ia ter acesso a outras coisas também e que eu ia lutar por isso. Então eu percebi que não ia ser tão ruim assim, na verdade, se eu voltar, não ia ser ruim, na verdade. Entendi. E aí aos poucos, foi aí que surgiu também a vontade de apresentar essa Fortaleza que eu tava começando a conhecer pros meus pais, assim. E aí, tipo, minha mãe é do interior do Ceará, meu pai do interior do Maranhão, mas veio pra cá muito novinho. E assim, eles nunca tinham ido muito mais longe do que em Fortaleza, assim. Como eu brinquei que eu nunca tinha ido para Guaramiranga e ainda não fui pra Guaramiranga. Mas meus pais também não, e aí eu falei assim, não, vai lá, passar um fim de semana. Nunca tinha ido pra Jericoacoara, todos esses pontos nessa fila, turísticos, né? Até hoje eu não conheço direito, acho. Mas eu acho assim que é muito turístico, né? E eu acho que é que nem acho que quem mora no Rio e nunca foi no Cristo Redentor. Sim. Que a maioria, na verdade, que eu conheço que mora lá. Pois é, aí eu nunca fui pra Canoa Quebrada, por exemplo. E aí, Beach Park, essas coisas. E aí eu queria visitar esse Ceará e essa Fortaleza. E aí eu fui tendo acesso e eu falei assim, olha, é muito legal. Eu quero que os meus pais que moram
tenham acesso a isso Aí também. você começou a proporcionar isso pra eles. Exato, e aí eu comecei a proporcionar e foi gratificante, aí eu não quero mais parar. Aí vocês vêm com que frequência? Então, eu gostaria de vir todo ano, né? Mas agora até que sim, eu vim 3 vezes em 6 anos. Entendi. Primeira vez demorou mais por conta do Covid, fronteiras Uhum. fechadas, tudo isso. Mas depois eu vim ano passado e agora esse ano, aí eu quero manter Quem essa sabe eles frequência. um dia conhecerem lá também, hein? Tu acha que eles querem ou não? Eles foram, eu consegui proporcionar. Ah, Esse foi o primeiro. Ai, não sabia! Esse foi o primeiro sonho realizado antes do Eles- apartamento. E eles gostaram? Eles amaram. Eles nunca tinham saído, como eu falei, nunca tinham saído do Ceará. Só meu pai que tinha ido no Maranhão, no máximo. Aham. E nunca tinham andado de avião também. E assim, eu queria ter ido com eles, que eu não pude. Eu tava lá, eu não. E como já faziam quase 4 anos que eu não vinha, eu falei assim: eu vou ter que trazer eles. E aí. Você estruturou tudo direitinho, a passagem. Exato, foi. Aí eu consegui resolver isso, aí eu levei meu pai, minha mãe e meu irmão. Foi assim, um sonho realizado. Acredito. A gente ainda tava de máscara na época, foi em 2022. Foi. Ah, muito legal. Uhum. Tá, você falou aí que conseguiu conhecer coisas que você não tinha muito acesso, restaurantes legais, tá? Vamos falar de comida? Ai, vamos. Pra você, Ah. qual é a melhor comida, a francesa ou a brasileira? E aí eu vou mais além. A francesa ou a cearense? Ai, não. Fácil. Cearense. Não me juro. De verdade? Olha, assim, para sobremesas. Isso aí eu acho. Doces, vou falar que é francesa. Mas, é porque tem o afeto, né? Casa, eu acho que deixa com um gostinho diferente também, né? E o que é que você mais gostou de comida na França? E o que você mais gosta de comida aqui? Eu adoro pato. Confit de canard, magret de canard, isso é delicioso, assim. Muito chique, né? Ela tem o sotaque dela. Não, é uma delícia, eu amo. E eu gosto muito dos doces também. Bife bourguignon Bife bourguignon, que é tipo um cozido de panela. Aquilo ali é o grande cozidão. A gente chegou lá, meu marido pediu aquilo. Eu fiz, gente, qual é a diferença disso aqui pra um cozido de panela com um monte de cenoura? Mesma coisa. Exato. Só botou um vinho tinto ali pra botar um gostinho a mais, mas Mas é gostoso também. Não, é gostoso. Eu gosto muito. Mas é que aqui. E aí, aquilo que a gente tava falando, né? Que eu fui descobrindo o Fortaleza e Ceará através das outras pessoas que eu ia conhecendo. E vendo também o tanto que a gente tem coisas em comum com a França, na língua também. Por exemplo, isso aqui a gente chama de birô, né? Aqui. Uhum. E no resto do Brasil, não, eu não Não. sabia que. Não. E isso aqui em francês é bureau. Aham. Exatamente a mesma palavra. Aí eu fiquei, ué. E aí foi uma vez assim também com minha amiga. Virou, é muito cearense, gente. Agora que tu falou, aquela Virou. mesinha que a gente estuda, né? Aquela quadradinha. É um birô. É um biro Exato. de secretária, né? Que Aham. fica naquela É o antessala. birô da secretária, exatamente. verdade, ó. Birô. Aí só bota um biquinho. Birro, meu. Exatamente. E aí eu tava com uma amiga lá, brasileira, e aí, e ela, baiana, inclusive, eu pensei até assim, Nordeste, né? Aham. Baiana. Aí ela falou assim, cadê minha chave? A mulher tá em cima do birô. Aí ela, em cima de onde? Aí ela É entendeu. o quê? Porque ela fala francês, eu achava que eu tava aportuguesando a palavra. Aí eu, não, mulher, birô chama birô. Mulher, birro. Como assim? Não, e aí falando de comida, outra coisa que eu acho que assim, é muito cearense, é você terminou de almoçar, você vai deitar no chão gelado, assim. E aí eu tinha essas manias, eu chegava na casa dos outros, eu sentava no chão, ou então eu deitava no chão. Pra fazer a digestão, ajuda. No chão. Não tem coisa melhor pra digitar. Comprovado cientificamente. Tu é doida. Mas assim, quando eu tinha intimidade, né? Eu sentava assim, a pessoa ficava, senta aqui no sofá. E eu, não, tô de boa aqui no chão. E aí, uma outra amiga também falou assim, mulher, que é isso? Tu não deita no chão não, depois de comer. Minha filha do Ceará, depois que a gente come, a gente bebe um copo d'água e deita no chão. Um copo d'água gelado com uma rapadura. Deita no chão, acabou-se, tá bom demais. É bom demais. É. Tá, mas pra comida brasileira, qual é a sua favoritíssima? Cearense? Brasileira, né? Tem que ser daqui. Ai, Você falou que nem conhece muita coisa fora do Brasil. é verdade. Eu acho que... Ai, tá difícil, ó. Vai, bota aí teu ranking. Vamos lá. Faz o teu top 5, vai. Um didinho de carne de sol com macaxeira. Tem que ser macaxeira. Certo. Peixe à delícia.
e o pratinho, né? Eita, já acho o pratinho. Vamos causar mais uma polêmica nesse momento. Você postou um vídeo de pratinho, eu vou botar aqui, que você apresenta para os seus novos seguidores, que é essa iguaria É da uma coisa. culinária cearense. Uhum. Você começou bem dizendo assim, gente, não é pratinho, é pratinho. Tem que falar assim. Por quê? Porque muda o tempero. Tem. Viu? Se você disser, por gentileza, um pratinho, não temos. Tá faltando. Hoje eu vou apresentar pra vocês essa iguaria cearense aqui, ó, que chama pratinho. Não é pratinho, é pratinho. Então, assim, se você chega no Ceará e fala assim, eu quero um pratinho, é isso aqui que vocês vão receber. Geralmente é arroz branco ou baião, e obviamente que você vai pedir baião. E aí tem o vatapá, que é de frango, tá? O vatapá não é o mesmo da Bahia, o vatapá cearense. Aí creme de galinha, carne de sol, farofa e salada de batata. Mas o pratinho a gente tem e você mostrou. O teu, agora que vem a polêmica. Tinha uma ruma de coisa, como a gente diz aqui. O que é que precisa ter no teu pratinho? Olha, o essencial pra mim é arroz ou baião, né? Que aí eu sempre escolho baião. Vatapá, paçoca. Farofa com carne de sol. Tem que ter paçoca. Pra mim não tem pratinho sem paçoca. E creme de galinha. Ah, tu gosta de misturar os dois, né? Misturo os dois. Entendi. Na minha cabeça, eu acho que assim, eu nunca tinha conhecido sem os dois. Era sempre os dois. Eu não tinha opção de escolher um ou outro, não, era os dois. Mas é isso, vatapá cearense, que aí tem essa outra Que é o do polêmica. frango, né? Que aí tem o vatapá baiano, que eu nem sabia também que tinha. Não, mulher, pelo amor de Deus, aí tu não entra. Não. Seara, Aí não. não, Como é que é um aí monte de desculpa, jeito. Gente, provei, delícia, viu? Adoro vatapá baiano também. Não fala que tu não sabia que tinha, não, que é bem de lá o negócio. Não, E aí, tu tá falando com a baiana. mas tem a muqueca, né? Capixaba e a muqueca baiana. Não, eu não sabia, ignorância minha. Ah, imagina. Mas vamos lá, deixa eu causar aqui uma polêmica. Pra mim, o pratinho, ele tem que ser só 3 coisas. Eu ainda abro uma exceção, ou arroz ou baião, tudo bem. Mas se não é arroz, tem que ser arroz. Não, pode ser qualquer um dos dois. Tá. Entendeu? Uhum. Eu gosto dos dois, assim. Porque tem gente que fala, tem que ser o arroz. É. Eu abro a exceção pro baião. Uhum. Mas misturar o vatapá com creme de galinha, jamais na história da Bahia, nem do Ceará. Não pode. E a farofa? Pode ser paçoca? Pode, mas eu prefiro a farofa mesmo, porque o negócio já tá cheio de frango. Então, esse é o Aí pratinho. bota carne, né? Não. Agora esse negócio de botar a salada de maionese, a calabresa frita, carne de sol de Ceará. Minha nossa senhora, eu sei que eu vou ganhar um monte de hater, Não. mas deixa aqui nos comentários Monta como é. Monta aqui teu pratinho no Monta aqui comentário. teu pratinho, monta aqui como é o pratinho perfeito. Vamos abrir essa polêmica aqui. E olha os haters, viu? Que o negócio, quando fala de Tá. pratinho. Gente, é subjetivo, pratinho é gosto pessoal, mas assim, tem que ir lá. E agora tem muita opção, né? Tem os pratinhos gourmet, que tem muita Ai, coisa. essa parte que eu não. É. Mas o vatapá e creme de galinha é tudo frango, mulher. Tu mistura. Não tem nada a ver. Ai, gente, mas aí, né, trazendo agora pra história dessa sua ascensão nas redes sociais, como foi a ideia de comprar um apartamento pros seus pais? Você juntou o dinheiro trabalhando na França, graças a Deus que você ganha em euro, porque a cada um que você ganha vira 6 da gente. Então eu acho que isso deu uma facilitada, né? Meninos, na verdade, assim. Não, mulher, sim, porque quando a gente vai pra lá, a gente fica muito pobre. Não, A gente junta tanto dinheiro, bicha, quando vai trocar 5 folhinhas. É difícil, é verdade. Converte não se diverte, né? Não pensa assim, não. Mas eu penso assim, podia me divertir mais, né? Diverte pouco. Não, mas eu ganho nos dois, na verdade. Assim, Como é? porque eu tenho alunos na Europa, Sim. enfim, no mundo inteiro. E aqui no Brasil tu tem que cobrar em real, né, Eu mulher? tenho que cobrar em real, porque que nem eu falei assim no início, né? Eu tive acesso ao francês numa escola pública, eu vim da escola pública, né? E foi o francês que me deu muita oportunidade na vida. E como eu falei, assim, eu acho que o francês é uma língua ainda muito elitizada, né? A gente só pode falar francês quem tem acesso, né? Quem pode estudar em escolas de idiomas renomados e tal. Sim.
E eu tenho muito esse discurso de deselitizar essa língua. Muito legal. Então, assim, eu tento fazer o máximo acessível que eu posso para quem mora no Brasil. Porque quem mora no Brasil não vai conseguir pagar em euro e também não vai conseguir pagar o equivalente ao euro. Não consegue, Mas ao mesmo tempo eu preciso ter o meu ganho em euro porque eu gasto em euro, né? Aí vai ser muito difícil, se não. Mas eu tento, e aí eu vou montando alguns grupos, aí eu vou tentar, eu abro sempre bolsas de estudo também para entrar nas turmas. Então, eu tento fazer da maneira mais acessível. E aí eu sou muito organizada, eu tento, né, ser muito organizada financeiramente. Agora nem tanto, porque, enfim, eu tô gastando com apartamento pros meus pais. Mas, A primeira vez que eu tô gastando tanto assim. Mas aí, como eu tenho essa flexibilidade, consigo ganhar nos dois, tudo que eu ganho em euro é o que eu gasto lá. Então, tudo que eu ganho em real, eu fui botando, guardando e juntando. Entendi. Olha, Aí eu fui. o dinheiro brasileiro pra gastar no Brasil. Exatamente. E aí você conseguiu juntar uma grana pra Isso. realizar esse sonho. Uhum. E qual foi? É óbvio que a gente viu a reação dos seus pais, né? Assim, incrédulos do que tinha acontecido. Mas o que é que aconteceu por trás? Dos bastidores, o depois, o que é que eles falaram pra você? Coisas que a gente não tá com o celular na mão pra filmar, né? É verdade. O que é que foi? Minha mãe chorou muito, assim, chorava de soluçar, assim, pensando. Acho que ela viveu, assim, um filme da infância dela, assim, ela teve uma infância muito difícil. Minha mãe vem de uma família, eram 16 filhos, ela saiu de casa muito nova pra trabalhar em casa de família. E aí acho que ela foi relembrando isso e ela falava assim, nossa, Deus me falava que eu ia passar por provações e que um dia isso ia ser recompensado, e aqui tá sendo com você, assim, me tocou muito, porque eu sei, né, das batalhas dela, eu conheço um pouco, e aí eu acho que foi aí que eu fui caindo um pouco a ficha do que eu tava realmente fazendo, assim, mudando a realidade. E meu pai, mesma coisa, assim, eu tava com medo também da reação deles, porque eles moram em casa, e aí vão passar Sim, pra eu ia te apartamento. perguntar. E aí é muito diferente. Mas foi tudo bem? Então, eles ainda não se mudaram, né? É. Mas por enquanto tá sendo. Eles aceitaram super de boa. Porque eles têm um jardim, né? Um quintal grande, com passarinho, um monte de passarinho e tal. Aí fala assim, olha... E aí, antes, como minha mãe já tinha falado pra mim várias vezes, muito tempo ela me fala que queria se mudar, aí eu ia sondando, assim, mas tu se mudaria mesmo, mulher? Tu ia perder esse quintal aqui, tu não ia ter quintal? Pois é. E ela ama planta. Tu não ia ter esse monte de planta. E esse monte de passarinho. Como é que tu ia fazer? Aí ela... E a minha mãe é meio desapegada, assim. Ela fala assim, mas não tem problema não. Eu quero passar minha velhice viajando e não sei o quê. Depois que ela começou a viajar... Começou não viajou uma vez, mas... Não, minha filha, mas começou em Paris, ela já entendeu que dá pra... Ela já, agora, tá super animada. Aí ela falando assim, não, quando eu me aposentar, o meu dinheirinho da aposentadoria vai ser pra eu economizar pra eu viajar e tal. E aí vai ser mais difícil com casa, porque eu não vou deixar a casa sozinha, os animais e tal. Então tem mais aqui. E a casa deles é própria? A casa que eles moram casa hoje? Própria, aham. Aí eles vão vender, vão alugar pra Vão alugar, então, por enquanto. Fica uma rendinha também, né? Exato. E aí, pra pagar condomínio, essas Claro. Fica elas por elas. E aí, meu pai, eu tava com um pouquinho mais de receio, porque ele nunca falava. Minha mãe já falava sempre, mas ele nunca falava de se mudar. Meu pai. E eles amam a casa deles, assim. Sim. A questão era a distância, o bairro, que é um pouco perigoso também, enfim, transporte. Então. Meu pai, eu fiquei com medo, assim, dele não querer, e aí mas ele super aceitou, e aí eu tentei achar também um condomíniozinho que tivesse pelo menos uma área mais verde, um jardinzinho pra eles descerem, aí, sei lá, um parquinho, uma coisa. E teu irmão, curtiu? Teu irmão é super, né? Ele tem quantos anos, teu irmão? Ele é mais novo? Ele é mais novo, mas ele tem 25. Super amor, né? Vai vir pro hype da cidade. Super, porque agora eles vão pro bairro de Fátima, né? E assim, eu escolhi esse bairro também porque eu acho que é um bairro bem central. E eu vivi ali, porque como eu falei, né, eu estudei no Adalto Bezerra, que é ali no bairro de Fátima, e depois eu fui pra Letras, que é ali no Benfica. E meu irmão também estuda ali, faz casa de cultura francesa, depois faz cinema na UFC. E tudo tá por ali também, assim, então acho que a minha Daqui a vida... pouco o irmão vaza também, ó, só pelo que ele tá estudando aí. É cinema, né? E meus pais também eles trabalham na Aldeota, enfim, Meireles, e aí aproximava bem mais. Então, aí meu pai
sei lá, teve um dia que ele ficava olhando assim, ele tá super ansioso, aí todo dia a gente que tá pintando, a gente que tá fazendo as coisas, né, aos pouquinhos. Meu pai olha assim e fala assim: "Ai, eu mereço tudo isso". É claro que merece. E você agora é a filha famosa, né? Seu pai lhe levou do trabalho pra que Foi. todo mundo te visse, porque teu vídeo viralizou. Aham. E aí, todo orgulhoso te mostrando pros amigos. Super, super. Ele já era o pai babão, né, já falava de mim, aí agora todo mundo me A via. filha que mora em Paris, né? É Chique. isso. E aí ele foi lá, me levou no trabalho, todo mundo veio falar comigo e tal, muito legal. E tipo, e foi muito legal ao contrário também. Ele orgulhoso me apresentando e eu orgulhosa dele, assim, o quanto ele é querido no trabalho, todo mundo. Ele trabalha no Paço Municipal. E aí Faz lá. ele é garçom, ele Uhum. trabalha na Copa. É, tipo, servindo água nas reuniões, essas coisas, assim, faz bolo lá, faz um monte de receita. A pessoa já veio falar comigo: olha, seu pai tá me engordando, viu? Ah, meu Deus. Não, muito fofos, assim. Muito legal. Gente, e como é que você conseguiu escolher o apartamento? Você teve uma ajuda, né? Porque você tava lá, Isso. e aí você foi olhando, pesquisando, mas teve uma grande ajuda, né? Isso, teve uma grande amiga minha, a Isaura, que visitou todos os apartamentos. Na verdade, assim, eu já juntava esse dinheiro com o propósito de um dia comprar, mas eu não sabia que ia ser agora, porque eu também, sabe, nem sei ainda sobre o mercado imobiliário e tal. Eu tava me sentindo, assim, uma criança perdida. Meu Deus, eu tô fazendo uma coisa de adulta. Não é, menino? Tô comprando apartamento. E aí, essa minha amiga, que estudou comigo, a gente se conheceu no ensino médio, ela tava também procurando um apartamento pra ela. E aí eu comecei a trocar figurinha, meu amigo, como é? Me fala, me explica como é que funciona. E aí ela foi me explicando, aí eu: "Amigo, será que você poderia visitar um ou outro pra mim?". Aí eu fui pesquisando, falando com alguns corretores, eles iam me mandando coisa, aí eu mandando pra ela e ela super Gente, que amiga ativa. legal, né? Porque hoje em dia o Muito. nosso maior moeda de troca é o tempo, né? E ela te super. Super, assim, e às vezes aparecia, assim, uma visita no dia mesmo, eu: "Amiga, se não der pra ir, tá tudo bem". Ela: "Imagina, me manda, já vou aqui agora". Nossa, um anjo, assim. E aí Muito ela legal. visitou uns 20 apartamentos. Como é que você quis fazer? Você esperou juntar todo o dinheiro pra dar uma entrada à vista, né? Eu digo isso até pra ensinar planejamento. Ou você juntou uma boa grana pra dar uma entrada e parcelar em suaves prestações? Porque muita gente fica assim, nunca vou conseguir. Mas tem várias formas, Tem né? várias formas, eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque é isso, eu não sabia nada, e aí eu descobri que tinha várias formas de financiamento e meu medo maior era isso, de ter uma dívida, né, Vou dar conta. de muitos anos, assim, e eu não sabia que existia amortização, né, que aí você vai trazendo aqui as suas E vai parcelas, baixando, vai baixando as parcelas, e além disso tem o programa Minha Casa Minha Vida também, que ajuda muito, e quando é o seu primeiro imóvel, você também tem um desconto bem legal, assim, Verdade. com registro, escritura, tudo isso. E aí eu fui descobrindo, conhecendo ali as coisas. E aí eu fui atrás do financiamento, só que a Caixa não liberou um valor muito grande de financiamento para mim. E aí eu fui estudando, aí eu dei uma pausa na minha pesquisa, e eu falei assim: "Não, vou juntar mais Vou juntar mais dinheiro". pra dar uma entrada maior. Exatamente. Aí, na verdade, eu queria comprar à vista. Aí eu consegui comprar à vista. Então, o apartamento tá quitado. Que legal! Então É. você já conseguiu. Você primeiro começou com essa possibilidade de Uhum. ir dando a entrada, mas aí você foi juntando, deu uma parada e conseguiu jogar pra frente. Exato, exato. Porque eu tinha esse pé de meia aqui. Sonho realizado pago. E eu tinha né? esse pé de meia na França. E aí, aquilo que você falou, os seis ajudou ali nessa matemática. E quando eu peguei, juntei os 2 pés de meia, aí deu certo, assim. Aí eu peguei um empréstimo, na verdade, não fiz um financiamento, eu fiz um empréstimo no banco. E aí eu tô pagando o empréstimo, mas assim, o apartamento já tá tudo quitado. Muito legal. Agora, o que é que você tem de planos pro futuro, né? Porque você tá vivendo, agora você conseguiu trazer seus pais pra um lugar mais confortável, principalmente com relação à localização, vai facilitar demais a vida deles. Eles vão ter mais tempo, você consegue proporcionar outras atividades de lazer também. Sim. O que é que você quer, né? Como é que tá a sua vida na França hoje? Uhum. E quais são os seus planos mesmo, né? Porque hoje você mora com seu namorado, você dá aula, seu trabalho é todo home office? Agora sim, 100% home office. Antes eu tava presencial também, eu fiz um programa enquanto eu tava no meu segundo mestrado de
eu não sei, acho que a gente traduziria como leitora, que é como se você tivesse, tipo, monitora, na verdade, que aí eu auxiliava quem estava aprendendo português na graduação, lá na Sorbonne. E aí, esse era o que eu tinha presencial, e aí depois eu saí e fiquei só no online. E aí, os meus planos é crescer a minha empresa, né, minha escola, na verdade, Sim. ter mais e mais alunos para conseguir realizar meus sonhos e dos meus pais também. Eu tô bem estabelecida na França, assim, eu Onde você namoro mora em Paris? eu moro no 17, pertinho do Arco do Triunfo, assim, Sim. tipo numa ruazinha, assim, E é bem legal lá. é muito legal, é bem residencial, bem familiar, assim, mas é super, super bem localizado. Quando ela fala do 17, é o Arrondissement? Arrondissement. Arrondissement. Não sei falar, gente. Eu falo em português. É. Mas Mas é que a gente que não tem uma o Paris é um tradução. caracolzinho, né? Exato. Que começa ali no 1. A gente ficou ali, na verdade, bem pertinho do Louvre, dessa viagem que você viu, né? Aham. E aí vai fazendo assim o caracol. E Exato. cada área tem uma característica. Um é bem Aham. residencial, outro é bem balada. Tem as Exatamente. mais perigosas Aham. também, né? Então, assim. Arrasou, aprendeu certinho. Arrasei, né? Tu Aham. viu? São 20 ao todo. Uhum. E E ele. tem a periferia de Paris, que muita gente E trabalha em Paris e mora fora dos 20, né? Exatamente, tem a periferia próxima ali, né? E tem a periferia um pouquinho mais distante. Aí que tem a que é acessível de metrô, que aí é bem, bem mais próximo também, assim. E aí tem e acho que quando a gente fala periferia, parece que é um lugar mais pobre. Não, né? Periferia É longe do centro, só pra isso. longe do centro, assim. São, tem- aliás, tem regiões riquíssimas na Exato. periferia, né? Inclusive, geralmente, as pessoas mais famosas, assim, elas moram na periferia. Claro, Porque é onde tem casa, mas Porque ninguém quer estar com espaço. esse povo todo ali na Torre Eiffel, a pessoa morando ali, entendeu? Exatamente. Exato, exato. E como é que é a sua vida, assim? Como é que é a tua rotina? Você faz tudo igual todo dia? Você consegue conhecer sempre coisas novas? Porque você tá numa cidade que ferve cultura, ferve oportunidades o tempo inteiro. Uhum. E a oportunidade de conhecer outros países também. Como é que é a tua rotina lá, hoje? Então, eu não tenho uma rotina, tipo, todo dia igual. Eu tento estabelecer uma rotina, e aí minha rotina vai mudando muito em relação também ao fuso, porque aí eu monto as minhas turmas, né, os meus horários com o fuso do Brasil e da França, principalmente. Embora eu tenha alunos em outros países também, tipo China, Estados Unidos, Canadá, e aí dependendo da distância, né, o fuso muda. E aí, Só tu dá aula pra essa galera Só eu. todinha. sou eu, assim, eu tenho uma média de 80 alunos, assim. Caramba! É bem, bem legal. Sorte que eu tenho uma boa memória, porque eu sei o nome de todo mundo e tem que corrigir. Mas você passa muito tempo acordada, né? Porque... Muito. Tem dia que eu começo 7 da manhã lá, quer dizer, 8 lá, porque aí 8 da manhã lá, ainda é madrugada aqui. Então, geralmente as minhas manhãs estão voltadas só pra quem tá na Europa. Entendi. E aí, de tarde, a partir agora, a gente tá com 4 horas de diferença no horário de inverno. Então, Sim. às 11 da manhã lá, é 7 da manhã aqui. Aí, às 11 lá, o pessoal tá começando às 7 horas aqui, né? E aí, eu não consigo pegar alunos muito tarde. Aí, tem alguns dias que eu abro sessão, que aí eu tenho aulas, assim, de 8 da manhã à meia-noite. Aí é pesado. Mas aí eu sempre tento comprar meu tempo também, assim. Sim. Tipo, pra eu conseguir sair, conhecer coisas, pra eu trazer. Porque, assim, as minhas aulas são muito voltadas culturalmente, assim. Você falou dos arrondissements, eu adoro dar aula sobre o arrondissement, sobre falar sobre os clichês de cada um, a história de cada um, assim. Então, eu preciso conhecer, eu gosto de visitar os museus também pra trazer, e pra conectar também Brasil, França, trazer mais próximo pro português também. A gente falou também, né, do birô, por exemplo, né, que é bem regional, na verdade, mas que é uma palavra francesa, além de várias outras no francês que a gente usa. Vamos dar uns exemplos. Abajur, né? Abajur, sutiã, tem várias outras também que vêm de marcas, né? Tem as lojas também, né? Enfim, mas tem menu, depende muito do nicho. Quem tá na moda, quem tá na gastronomia, quem tá na arquitetura também, tem muita palavrinha do francês, né? Então, menu, que mais?
maquiagem. Ah, maquiagem também? Maquiagem também. Ó. Tanto que acho que antigamente no interior a gente falava maquilagem, É. porque no francês é com L. Né? São 2 L. O povo fala até rouge, papai. Aham, pronto. É francês? Rouge, rouge é vermelho. É, né? Francês. Você passava o rouge. Exato, exato. Aham. Muito bom, gente. Então, aí, mas você quer ficar por lá? Você tá Uhum. estabelecida por lá? Tô. Você quer ficar? O Brasil vai virar o seu quintal de férias. Eu acho que sim, porque que nem você falou, assim, você me perguntou quando que eu percebi que eu não ia voltar. Eu acho que eu virei adulta na França, sabe? E aí eu acho que isso foi quando eu percebi que tudo que quando eu saí daqui, eu tinha acabado de sair da graduação. E aí eu fui pra lá e foi lá que eu vivi. Eu cheguei lá, eu tinha 21 anos, né? Então, assim, foi lá que eu vivi os meus 20, que eu acho que formam muito caráter, Total. assim. É quando você começa a ter responsabilidade de verdade. Então, embora eu já trabalhasse aqui, né? Enfim, eu fui criando vínculos lá muito fortes e acho que o perrengue une também, né? E foi muito importante isso pra mim, pra eu conseguir criar as minhas raízes lá. Então, Uhum. e eu acho que quando a gente muda de país, a gente vai percebendo também que a gente vai mudando também em relação às nossas referências, não é essência, né? Porque é isso, eu volto sempre para as minhas raízes. Mas você já se sente visita na casa dos pais? Já tá se sentindo visita? Eu acho, e não é nem que eu só na casa dos meus pais. Aqui, às vezes, eu fico, assim, eu não sei. Tem coisas que, do dia a dia, que eu não sei mais como é que funciona aqui. Coisa muito básica. Por exemplo, cartão de aproximação, né? Aqui, quando eu saí daqui, não tinha Pix. Então, quando eu voltei aqui, tudo é no Pix. Aí, sei lá, um dia desses eu passei vergonha, que a mulher falou assim, aproxima, eu aproxima. Aí eu botei em um lugar, era em outro, aí ela ficou assim, olhando, tipo assim, querida, como assim? Aí eu, moça, não sei o que eu tô fazendo, não sei mais se eu tenho que tratar as pessoas com moça, moço, porque aí é isso, você encontra um monte de brasileiro lá, que cada um fala de um jeito, Uhum. e aí eu já não sei mais o que é brasileiro, o que é cearense, o que é da França. E aí eu acho que vai unindo tudo, toda essa bagagem, assim. E aí eu acho que eu me sinto, ao mesmo tempo que eu me sinto pertencente já dos 2 lugares, acho que falta um pouquinho. Quando eu tô lá, falta aqui, e quando eu tô aqui, falta lá, sabe? Entendi. Você falou que passou por algumas situações engraçadas, alguns perrengues. Conta aí algumas pra gente, o que é que você tá lembrando aí? Ai, nossa, assim, a língua francesa é uma língua difícil, né? Eu confesso, eu como professora também, tem vários sonzinhos que não existem no português, assim. Dá uns exemplos aí. A gente tem o R, né? Que o R do francês é o glotal. E a gente tem 2 aqui no Brasil. No caso, que a gente tem o Rá, de rato, e a gente tem o Rá, de aranha, né? Certo. E nenhum dos dois é o francês. O francês é o Rá, Aham. que vem da garganta, né? Que você quase vai escarrar na cara da Francês, né? Um negócio assim. Exatamente. Français. Francês. E aí, às vezes, dá uma dificuldadezinha, porque só esse R vai mudar, e aí você acaba que muda a palavra inteira, ou então tem o biquinho, né, o famoso biquinho do francês, que aí você tem que fazer o sonzinho de U, que se você falar U, aí você tá falando outra coisa, né? Eu ouvi dizer que é como se você tivesse que dizer I com a boca no formato do U. Exatamente. É isso mesmo? Isso, é. I, U, né? exatamente. Por isso que no Brasil, algumas palavrinhas do francês vai depender do lugar também. Que, tipo, tem gente que fala buffet, tem gente que fala buffet. É porque é entre os dois, é entre o I e o U, que é o buffet. Que nem menu também, o fondue, fondue, porque vem do fondue, é fondue, fondue, enfim. Mas tem a nasal também que pega, né? Porque o francês a gente tem o vinho, que é o vin, que é bem aberto, vin. E tem o vento, que é vent, vent. E aí uma vez eu saí num date com carinha, eu queria impressionar, porque ele gostava de vinho e tal, eu fui falando, você conhece o vinho tal, não sei o quê, e ele assim, olhando pra mim, não conheço. Aí eu, sério, você nunca bebeu vinho tal, não sei o quê. E aí eu tava o tempo todo falando o vento, você não conhece o vento tal, e só que assim, eu fiquei assim, querido. Não tá rolando esse vento aqui. Aí ele, vinho, e eu lá, von, e era van. E aí, você quer dizer assim, o problema é seu que acha que eu bebo vento.
Né, não? Oxe, Não, pelo contexto, dá, não. dá, sim. Não, dava. Mas uma vez também que foi. Recentemente, isso, assim, às vezes, mesmo que você tá lá, você fala fluente, você tá, às vezes você tá só cansada, assim. Eu fui num café. E eu pedi uma bebida lá era assim, poção mágica. E aí, poção é potion, que era, sei lá, mel, gengibre, enfim. E aí eu já tinha ido nesse lugar, já tinha bebido, aí eu vou nem olhar o menu, vou só pedir. Aí eu pedi um poison magique, aí eu pedi veneno mágico. Ele olhou pra mim assim, ele entendeu, né? Ele riu e falou assim: depois você me disse se funciona. E eu nem me toquei na hora, e depois eu fiquei, eu ri assim, depois eu fiquei, meu Deus, eu pedi veneno pro homem. Muito bom, mas morar. Até hoje, eu acho que tem um perrenguinho ou outro já tá de boa, já tá. Não, hoje em dia tá mais de boa, Tá mais de assim. boa. Porque eu acho que eu sou consciente dos meus erros. Porque antes você erra, você nem percebe que você tá errando. Aí Agora entendi. Agora eu entendi. Eu falo, aí dá. Às vezes dá tempo de corrigir na hora, assim, mas. E o seu namorado é francês, né? Francês. Já rolou algum desentendimento, assim, linguístico entre vocês? Não, nunca rolou, assim, porque eu acho que ele sempre se impressionou muito com o meu francês, assim. E aí, o que rola, assim, às vezes é que eu sempre tento pegar muitas referências, assim, da França, tentar conhecer tudo que... As mesmas referências que eu tenho aqui, tipo, sei lá, desenho animado, nome de filme, essas coisas. Eu tento ter lá também, sei lá, nome de filmes que eu assistia, e aí um filme clássico, sei lá, Esqueceram de Mim, por exemplo, porque agora vai entrar Natal, tá todo mundo assistindo esse filme. Como é que eu vou falar desse filme sem saber o nome dele em francês? Aí eu tento pesquisar, assim, coisas, pequenas referências do cotidiano. E aí, às vezes, eu falo uma palavra ou outra que parece muito formal, sei lá, por obséquio. E aí ele ri, ele acha engraçado, porque assim, aí eu falo, ué, que foi? Eu falei errado? Ele, não, é que foi, sei lá, nem sabia que tu sabia essa palavra. Tipo assim. Aí parece que eu tô... Ou então, quando eu falo alguma gíria muito, tipo, sei lá, bairrista, sabe? Aí eles ficam, como que tu sabe isso? Tipo de lá, né? Exato, de lá. E eles ficam, nossa, tipo, aí é quase. Acho que é normal, que nem, sei lá, a gente encontra um gringo aqui que fala super bem português, mas se eles falam aí dentro, vai ser sempre meio engraçado, né? Tipo, você vê essa pessoa, nossa, ele tem essa referência. Aí eu acho que é mais isso, assim, tipo, eles acham engraçado que eu tenho umas referências, assim, às vezes. Aí me dá um bloqueio, assim, do tipo, será que eu errei alguma coisa? Aí, não, só eu achei engraçado. Ai, tá, que conversa mais maravilhosa, quantas histórias legais a gente descobriu, assim, da sua vida. É muito legal conhecer um pouco da tua história, da tua verdade, da tua essência. Eu quero saber o que é que você vai fazer com essa rede que começa a se abrir, que começa a crescer, né? Eu te perguntei quais são os planos, mas trazendo também essa história de rede social um pouco para a sua realidade, você pretende aproveitar isso de uma forma mais profissional mesmo, rentabilizar, quem sabe, né? Porque já tem uma galera que te conhece que vai ficando, né? Sim. Não, eu sempre gostei de redes sociais, no geral, eu crio conteúdo tem bastante tempo, e aí agora tá chegando mais gente, é uma super oportunidade para as pessoas conhecerem mais o meu trabalho, não só como professora de francês, né, mas eu crio muito conteúdo cultural também, de viagem, né, também, tipo, inclusive já tem um canal no YouTube, então já falei passo a passo de como fazer um mestrado na França, já falei tudo sobre o meu mestrado, já falei sobre a minha experiência como au pair também, e tento sempre trazer uma dica ou outra de viagem, que nem você fez o vídeo ensinando a sair do aeroporto, assim, como comprar o ticket de metrô, sabe, essas coisas, então eu sempre tento trazer, e tentando sempre comparar, eu gosto muito de história, então eu comparo muito a história, meu mestrado, minha tese foi sobre o Império Brasileiro, assim, ninguém sabe, mas o Dom Pedro, ninguém sabe, as pessoas sabem geralmente, mas no geral acho que não é muito comum a gente saber que, por exemplo, Dom Pedro I era cunhado do Napoleão. Não sabia. Então, assim, ó, França e Brasil estão assim há muito tempo. Então eu tenho que trazer. E cada vez mais, né? Tá uma amizade désima. Os presidentes estão ali no lua de mel. Eu vi até uns memes dizendo, Lula, cuidado com teu homem, que ele tá sendo atacado lá em Salvador. Gente, ele se preparou pra vir pro Brasil, não foi pra Bahia. Tô falando que a Bahia é um negócio diferente. O tempero ali, ele não tá francês, não tá pronto, não.
E aí eu tento trazer essas curiosidades, assim, sobre essas semelhanças, essa aproximação que a gente acha que tá tão longe, na verdade tá tão perto, assim, a língua, na história, sei lá. E você vai ter que trazer um pouco pra rede social, porque daqui a pouco você não vai dar conta, só você que você não vai ter mais horário, né? Exato. Então, Espero. Pois é, mas você não pensa em trazer outras pessoas, porque você tem uma escola, né? Isso, eu penso em terceirizar, né? Eu penso em Sim. trazer colegas também que estudaram comigo, Sim. letras, assim, delegar Que aí coisas. vão com a tua indicação e né, pegam uma referência, legal isso. Eu tenho essa vontade, inclusive com as redes sociais, assim, eu passei por uma questão no início do ano, eu mudei de apartamento, Sim. eu tive um problema com a minha vizinha lá em Paris. Ah, E aí- internacionais, me conta. Nossa senhora, foi um grandíssimo perrengue, ela era louca, Ah. a gente acha que só tem doido aqui, não tem. Não, eu encontrei uma louca também no lugar que eu fiquei, no Airbnb. Nossa Louca. senhora, não, mas ela era louca varrida, assim. Tipo, no primeiro dia, quando eu aluguei esse apartamento, eu fiquei lá um ano e pouquinho. Mas assim, aturando. Porque no primeiro dia, o apartamento vazio, não tinha me mudado ainda. Eu fui limpar o apartamento, a mulher subiu lá pra gritar comigo. E não foi que ela chegou, a primeira vez que tava me vendo. Não é que ela chegou assim, ai, oi, tudo bem, licença, você tá fazendo barulho. Não, ela foi lá falar, gritar comigo, abrir a porta, dizendo que ia chamar o síndico, que ia chamar a polícia, porque eu tava fazendo muito barulho desde as 8 da manhã. O apartamento tava vazio. Eu fiquei até com medo de fantasma no apartamento. Eu fiquei, moça, eu cheguei pra limpar. Nem uma cadeira ainda. Nem tem cadeira pra arrastar. E aí, já fiquei assim, eita, vai ter problema. E ela era vizinha de baixo. E eu não sou uma pessoa barulhenta, eu sou uma pessoa que dorme cedo, sou uma velhinha. E aí foram se agravando, assim, até que teve um dia que assim, o marido dela veio e ele tentou entrar no meu apartamento, empurrou, assim, a porta. E aí eu fui na delegacia, passei horas, fui fazer um boletim de ocorrência. E assim, era uma questão no prédio, não era só com a gente. Ela tinha mais problema ainda com a vizinha abaixo dela, que a vizinha tinha um bebê. Toda vez que o bebê abria a boca, ela gritava, assim, com o bebê, esculhambava o bebê, falava um monte de número. Gente, essa é uma criança. Jesus. E aí a eu pessoa e sai ela do Ceará pra passar por um negócio desse em Paris. E ela era proprietária, eu era locatária, né? Então, assim, os incomodados que se retirem, eu me retirei bem bonitinha. Mas aí eu contei, eu fiz um vídeo no YouTube, eu contei, assim, a saga inteira com a minha vizinha. Viralizou também, assim. O povo com ódio da mulher. Ela nem sonha quanto ela tem hater aqui. Exatamente. Aí pronto, o pessoal gostou também, assim, de vez em quando eu trago alguns causos lá nas minhas redes, mas às vezes eu tenho essa vontade, assim, de ter uma função, porque aí sou eu que faço tudo, eu dou a aula, eu capito os meus alunos, eu crio os meus conteúdos, né, gravo vídeo, edito e tal, Entendi. e aí vai chegando gente, agora mesmo eu tô tentando lidar com as mensagens também, que foram várias, ainda bem, mas tô respondendo aos pouquinhos. Ah, legal. Tá, eu queria que você deixasse um recado cearense Eita. em francês. Te vendo? Olha, a gente vai botar a tradução embaixo, tá? Você vai dizer, gente, queria agradecer, não sei o que, mulherzinha, alguma coisa assim, entendeu? É um challenge aqui pra ti, é um desafio. Tá. Dizer, sei lá, e dizer assim que agradece, que ficou muito feliz e tal, em francês, que a gente precisa ter você falando francês aqui, né? Não pode dizer. Porque além de ser chiquérrimo, esse é o seu trabalho, né? Vai. Pensa em algo. Aí depois eu me lembro de me dar a tradução. Mais um recado, assim, inspirador pra gente. Que as pessoas que te acompanham, que elas. Ah, tá bom. Fica à vontade. Depois você me diz o que é que você falou. Meu Deus, eu tô nervosa até, eu vou gaguejar. Alors, petite femme... Aqui, olha aqui. Aqui, ó. Essa atrás dessa luz dessa tua câmera aqui. Petite femme, si toi tu veux apprendre le français avec moi, il faut arrêter de tourner autour du pot, hein. En fait, il faut venir. Les inscriptions vont ouvrir et je t'attends à Paris. Eu acho. Vamos ver aqui quanto eu vou pagar de mico, mas eu acho que tu disse alguma coisa que você tá aberta a dar novas aulas. Quem quiser ter aulas com você. Arrasei. Eu falei assim, ó, petite femme, né? Mulherzinha. Fala assim, mulherzinha, tem que parar de arrudeio. Se tu quer aprender francês, bora comigo e eu te espero em Paris. Pois tá aí,
Eu acho que vou virar aluna. Cara, que eu preciso chegar lá. Olha, eu vou te dizer, viu, que os estabelecimentos começaram a me dizer: oi, tudo bom? Eu vi seu vídeo sobre o restaurante tal. Gostaria de te dar uma cortesia, Arrasou, uma garrafa de champanhe. Gente, não é possível que um recebido em Paris desse eu não tô podendo ir. Tem que aproveitar. Quando eu estiver lá, a gente já vai junto. Bora. Fechou, bate bem aqui, que a gente vai virar sócio nesse negócio aí, viu? Vai dar certo. Vai dar certo. Obrigada, viu? Muito legal essa história. Adorei conhecer um pouco mais, assim. Mande um beijo pros seus pais, pro seu irmão, né? Diga pra eles que eles já têm vários fãs, que eles são muito fofos, assim. E muito obrigada por contar a sua história aqui com a gente, tá bom? Foi um prazer. E pode se despedir em português, né? Obrigada a você pela oportunidade, adorei, foi super legal aqui o papo. Obrigada, gente. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais aí, Chetai. E Não, mas se vou- escreve com Z. é Chess. Pra gente. Chess com V. T-H-A-Y, né? O tai dela. THY, eu vou postar lá mais dos meus pais, acompanhar ali o resto do apartamento, as obras, enfim, e depois minha vida em Vai Paris. virar uma novelinha, vai virar uma novelinha. Vamos acompanhar. E você se inscreve no canal, tá bom? Envia essa conversa para outras pessoas que vão se inspirar aqui com as histórias da Thay, que querem conhecer também, tá bom? Se inscreve, compartilha. Nós estamos diretamente do Hub X aqui em Fortaleza para o mundo através da internet. Um grande beijo, tchau, tchau.